Gente, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Almeida. Eu trabalho com música há mais de 10 anos. Comecei a trabalhar de uma forma mais profissional, entre aspas, com uma cantora chamada Heloísa Rosa. Quem conhece? Vejo muitos crentes aqui, então, né? Eu tocava teclado para essa cantora. Curioso que eu não sabia tocar teclado, porque eu tocava, na verdade, eu estudava piano. Então, quem ouve os CDs vai perceber isso. Na verdade, eu não era um tecladista. Ela confundiu, porque minha irmã falou para ela que eu tocava teclado, só que minha irmã, que não conhece nada de teclado, esqueceu de falar que, na verdade, era piano, que eu estudava na faculdade. Mas a Heloísa, pela amizade, pelo carinho, acabou me chamando para a estrada e em 2004 eu comecei a rodar o país inteiro com a Heloísa. Tive a oportunidade de conhecer muitos queridos aqui do Rio de Janeiro e um deles está aqui com seu filho hoje à noite, que é o Márcio Jorge, ou hoje à tarde, na verdade, o Márcio Jorge, lá da Pavuna, né? Ele e o Caio, esse menino bonito, solteiro, que está aí passando, né? E esses 10 anos rodando aí, a gente conhece um pouquinho, assim, mas um pouquinho, bem pouquinho mesmo, da diversidade da igreja brasileira, né? Logo depois de um período com a Heloísa Rosa, a gente foi para uma outra fase, que foi a criação de uma banda chamada Palavra Antiga. Alguém já ouviu falar? Em 2007, eu me juntei aos 3 outros amigos que tocavam com a Heloísa Rosa, porque ela nos dispensou, assim, né? Foi casar e queria viajar, queria fazer outras coisas, e a gente resolveu, então, criar uma banda chamada Palavra Antiga. Batizei a banda e a gente começou a compor, a criar. Gravamos 3 discos. O último disco foi lançado por uma grande gravadora chamada Som Livre. E obrigado, filho. E depois disso, em 2014, eu encerrei minha participação lá com os meninos e entrei no período sabático. Na época, o pessoal pensava que tempo sabático, período sabático, seria a nova banda, né? Chegaram a suspeitar quem que é esse tempo sabático e tal que está entrando agora, né? Na verdade, foi um período de reflexão. Depois de tanto tempo rodando o país e fazendo música, eu tive o privilégio de tirar um ano sem viajar. Fiquei lá na igreja local, onde eu também trabalho, uma igreja chamada Missão Praia da Costa, em Vila Velha. E só em 2015, então, eu, muito direcionado pelo Senhor e pela minha comunidade de conselheiros, resolvi voltar, então, a esse lugar que para mim hoje é uma missão, que é o campo da arte. Ano passado, Deus me deu uma equipe muito linda que me permitiu viajar pelo país novamente, e dessa vez fazendo um trabalho com 2 vertentes, né? Uma vertente direcionada para o ambiente litúrgico da igreja, atendendo convites, e a outra vertente fazendo convite para levar o nosso público até o teatro. E ano passado, então, eu fiz 15 teatros no Brasil, e a gente viu pela primeira vez muitos entrarem no teatro, muitos participarem da cena artística e criativa da cidade pela primeira vez. Isso foi muito interessante, muito legal. Esse ano a gente resolveu repetir esse modelo. No primeiro semestre eu atendo aos convites, como esse aqui, do Entre Jovens, e no segundo semestre eu faço o convite. E eu tenho uma regrinha, né? A regrinha é assim: se eu atendi o convite de quem me convidou e eu faço o convite e aquele que me convidou não vai ao convite que eu faço, eu deixo de vir no próximo ano. Então, não sei se você entendeu, mas quando eu estiver aqui no teatro, por favor, apareçam, né? A gente entende que
a gente precisa ocupar esses espaços, né? Com aquilo que Deus nos deu, sem um discurso panfletário, religioso, né? Vendendo religião evangélica, mas é o nosso jeito de fazer música brasileira que tem entrado no circuito cultural brasileiro, pela graça de Deus. E essa vivência de estar sendo igreja e edificando a igreja me fez apresentar para algumas lideranças esse modelo de arena, onde a gente vai tirar um tempinho agora para conversar justamente sobre essa relação entre a fé cristã, o nosso culto, né, as nossas reuniões eclesiásticas e o testemunho público, né, quando a gente sai daqui, o que acontece lá fora. Então eu quero tirar um tempinho aqui com vocês, de uns 20 minutos, só para apresentar um pouco do que passa na minha cabeça quando eu faço esse movimento de estar em comunhão, de participar ativamente de uma igreja local, de atender convites de irmãos de diversas partes do país e também de estar hoje como artista dentro dos teatros e fazendo música autoral no Brasil. Bem, eu não sei qual que é a sua religião, mas me parece que você está aqui, você deve ser cristão, né? Deixa eu só conhecer um pouquinho aqui as matizes, as cores denominacionais presentes. Tem algum batista aqui, gente? Uai. Acabou, não sobrou mais ninguém, não, hein? É batista, só batista. Sempre tem um batista, alguma coisa, né, para diferenciar. Vai, fala aí, batista o quê? Nacional, batista internacional, batista brasileira, batista tupiniquim. Deixa eu ver se tem metodista. Tem metodista? Rapaz, existe metodista? Deixa eu ver, presbiteriano, tem? Não foi escolhido para estar aqui, né? Não foi predestinado. Até o rapaz riu da piada teológica. Você vê o nível da plateia aqui. Deixa eu ver, tem algum católico aqui, gente? Nenhum católico? Não, espírita? Da Umbanda? Outro dia eu perguntei isso, aí tinha uma menina assim espreguiçando. Na hora que eu perguntei assim, você é da Umbanda? Não, pelo amor de Deus! Judeu, né? Judeu. Cola com ele, né? Cheio da grana. Então, gente, quando a gente pensa em identidade, né, antes de falar sobre culto, cultura, é preciso falar sobre nossa identidade enquanto cristãos. Eu sou católico, né, não sei se falaram para vocês, mas eu sou católico, reformado, conhecido mais como protestante. E na atual conjuntura brasileira somos chamados de evangélicos. Então eu sou católico, reformado, protestante, evangélico. Eu só não sou gospel, pelo amor de Deus. Então, assim, quando a gente pensa assim sobre, mas você é católico? Eu sou católico mesmo, só não sou romano, né? Mas eu sou católico, porque eu acredito que existe uma igreja só, né? Veja bem que nós temos aqui um pouquinho dessa diversidade da igreja, e é possível então você ter comunhão com um batista, mesmo sendo presbiteriano, mesmo sendo metodista, mesmo sendo da Nação Santa, igual o Márcio Jorge, internacional, Nova Vida, né? Congregacional, né? Isso quer ser retrô, né? Alguém foi omitido, gente? Na ceia? Alguém foi omitido? Não? Assembleia, gente! Opa!
fogo do poder. Rebuliço, olha um rebuliço enrolando. Mas vamos pensar nessa sequência. Católico, reformado, protestante, evangélico. E o que é evangélico? Evangélico é aquele que tenta viver conforme o evangelho. Não é isso? Mas o que é o evangelho? Alguém sabe me dizer o que é o evangelho? Me ajudem. Boas novas. Poder de Deus. História particular de Deus com você. Coisa bem particular. Bem sua. Salvação. Quem estava perdido, gente? O que é o evangelho, gente? Textos bíblicos? Do Novo Testamento? Vamos lá, vamos melhorar, vamos lá. Aumenta aí, gente. Vamos colocar tudo no caldeirão, vamos juntar, vamos... Jesus Cristo. Qual Jesus? Vida de Cristo. Qual Cristo? Ô, gente, você já pararam para pensar quantas imagens de Jesus existem assim? Eu já vi Jesus louro, já vi Jesus negão, eu já vi Jesus marxista, Jesus do PSDB, Jesus, só não vi PMDB ainda, mas deve ter. Mas tem Jesus de Che Guevara a Jesus Donald Trump. Sobre qual Jesus nós estamos falando? Então, quando a gente fala de evangelho, a gente, às vezes, parte do pressuposto que as pessoas sabem o que é o evangelho, ou o que a gente está discursando, o que a gente está apresentando, é um lugar comum. Mas o mais absurdo é que nem sempre é assim. Fato é que nós vivemos num país cristianizado. 90% do nosso povo se diz cristão, mas é um povo pouco evangelizado. É um povo que não sabe muito bem os fundamentos da sua fé. E eu quero só apresentar aqui em alguns minutinhos e dizer para vocês o seguinte: o evangelho é aquilo que a Bíblia diz que ele é. E o evangelho, de fato, é uma boa notícia, tem uma relação pessoal com a gente, tem a ver com um livro, tem a ver com o poder de Deus, mas fica muito solto, assim, esse tanto de informação, e eu gosto de pensar naquele verso do capítulo 28 de Mateus, quando Jesus junta todo mundo e envia os discípulos e fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ponto. O evangelho começa com esse Deus que é revelado em Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra. Então o evangelho começa com esse que tem todo o poder. Tem todo o poder aonde, gente? No céu e na terra. Na terra também? Na terra também. É curioso porque quando a gente vai falar sobre qual que é o domínio de Deus, a gente costuma pensar que o domínio de Deus se resume a coisas invisíveis, as coisas que não estão aqui na terra, palpáveis, às nossas vistas, diante dos nossos olhos. Mas a Bíblia diz que o evangelho diz respeito a esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Não sei se vocês se lembram, mas lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, fala ou apresenta um trecho que era tido pelos irmãos primitivos como um grande hino de louvor. Esse hino diz que ele fez a paz pelo seu sangue e reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Então o evangelho começa com um Deus que tem toda a autoridade sobre as coisas visíveis e invisíveis.
Mas cá entre nós, jovens, quando a gente pensa em espiritualidade, a gente não pensa logo nas coisas invisíveis? Fala a verdade. Quando você vem ao culto, você vem acessar o invisível. As nossas canções são, às vezes, como que instrumentos ritualísticos a fim de trazer o invisível para perto da gente, para a gente sentir o invisível, para a gente arrepiar com o invisível, para a gente sentir uma vibe do invisível, do misterioso. Mas a Bíblia diz que o Evangelho diz respeito a um Deus que é revelado no seu Filho e que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele fala isso. Jesus apresenta esse resumão do Evangelho assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ponto. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Deus inteiro. Deus total. Não Deus pela metade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é interessante que ele começa dizendo toda autoridade e ele passa a dizer: fazei discípulos de todas as nações. E a gente vai ver que essa palavra se repete. Toda, ou todo, toda autoridade, todas as nações. A perguntinha, gente, para a gente pensar: o que são todas as coisas? O que quer dizer essa palavra toda? Ou essa palavra tudo? Me ajuda a pensar assim, filosoficamente, assim. Põe a mão assim e pensa. Você tem barba, pensa. O que é tudo? Você tem barba, aproveita. O que é tudo, gente? Tudo é tudo, uai. O que está fora de tudo já ainda é tudo. E o que são todas as nações? São todas as nações. Tudo quanto é gente esquisita. Aí você dá uma olhadinha assim num lado, assim, veja bem. Veja que tanto de gente diferente. Aqui temos aqui um rapaz da China. Né, temos gente de diversas partes das nações aqui, tudo. Por quê? Porque os discípulos levaram a sério isso e resolveram, então, levar esse evangelho a tudo quanto é gente diferente. E, de fato, a gente hoje é meio que a realização desse chamamento dos primeiros discípulos. Nós estamos aqui porque alguém levou isso a sério e resolveu apresentar o evangelho a nós. Então, o evangelho diz respeito a um Deus que se revela em Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que por causa dessa autoridade nós somos enviados a apresentar o evangelho, demonstrar o evangelho, fazer discípulos neste evangelho de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante, gente, que o nosso modelo de comunhão, de comunidade é a Trindade. Porque Deus é uma comunidade. Você já parou para pensar nisso? Que o seu Deus é um? É um só, nós somos monoteístas. Mas nós somos monoteístas trinitários. Quer dizer que nossa unidade, nosso modelo de unidade é comunitária. É um Deus, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É curioso que a igreja tem perdido isso. Perdido a grandeza de ser comunidade. Porque também perde o link com a Trindade. Hoje a gente já não sabe nem mais orar direito. A gente não sabe, a gente perdeu, né, aquela coisa de fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que alguns irmãos lá fora, protestantes, fazem. A gente também esqueceu de que o nosso Deus é trino. Que o nosso Deus é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é por isso que eu não acredito no modelo
de unidade que seja uniformizante. Eu acredito numa unidade que seja diversidade. É por isso que eu celebro muito ver tanta gente diferente, gente de diferentes cores, denominacionais, teológicas, juntas, porque Deus é uma comunidade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. O que é que diz o texto? Todas as coisas. Gente, essa palavrinha de novo. Todas as coisas. E o que são todas as coisas, meus filósofos? Todas as coisas. Agora tem um detalhe aí nessa palavra de Jesus aos discípulos. Ensinando todas as coisas, é isso? A observar, a guardar. Ô, gente, quem tem filho aqui? Eu sei que vocês estão novinhos, mas quem tem filho? Levanta a mão. Ensina um menino a guardar um trem. Fala aí, pai, como é que é? É fácil guardar? Ensinar a observar, ensinar. É fácil ou é difícil, gente? É difícil. Tem algum professor aqui? Assim, você não é pai, não, mas você é professor. Ensina alguém alguma coisa. Gente, é difícil demais. O que tem que fazer? Tem que repetir. Repetir. Repetir de novo. E você não pode dar mole de se contradizer com o seu discurso. Porque se você fala para o seu filho, né, Márcio Jorge? Não joga essa cueca no chão, meu filho. Joga lá no cesto de roupa suja. Aí um dia você está assim, bem relax em casa, você esquece, joga lá e tal. Aí passa o Caio e fala assim, papai, o que é isso aqui, papai? Acabou seu ministério. Porque apresentar o evangelho ou ensinar alguém a guardar envolve o quê? Demonstração. Envolve testemunho. E o curioso, gente, presta atenção nisso. A gente ouve essa palavra de Jesus e a gente logo pensa que ele está pedindo para que a gente discurse a respeito do evangelho e a gente transformou o evangelho num discurso. Então, o cara bom, o evangelista é quem? O irmão tem um dom de evangelismo. É o quê? É o irmão que sabe pregar, que emociona a plateia chora e tal. Esse é o evangelista, é o cara que apresenta o evangelho enquanto discurso. Mas eu suspeito, gente, que Jesus está dizendo muito mais do que isso. Porque ensinar a guardar, gente, se fosse simples assim, bastaria a gente memorizar tudo que Jesus falou, elaborar uma oratória convincente e lavar as mãos, meu filho. Entreguei o evangelho para você, você ouviu, não ouviu? Então eu vou embora agora, um beijo para vocês. Mas o que Jesus está falando é assim, ensina a guardar. Seja a demonstração de como que se guarda o evangelho, de como que se introjeta o evangelho, de como se encarna o evangelho, como que se coloca o evangelho para dentro. Guardar o evangelho é isso. Colocar o evangelho dentro da gente. E a fé deixa de ser algo retórico e passa a ser a minha vida. É por isso que eu acredito que não há distinção entre fé e vida. A sua vida é a sua fé. Amém, irmãos? Quem está me ouvindo ainda? Minha fé é minha vida. Tipo, minha casa é minha vida. Só que é isso. Tem gente que reduz a vida a uma casa. É curioso isso, né? Esse slogan, minha casa, minha vida. Tem gente que reduz o evangelho a um discurso. Meu discurso, minha vida. Minha canção, minha vida. Meu teatrinho na igreja, minha vida. Minha pantomima, minha vida. Meu texto no Facebook, minha vida. Meu videozinho, minha vida.
qual que é o tamanho da vida? A vida é muito complexa. A vida é cheia de detalhes, a vida é cheia de mistérios. Tem um mundo dentro da gente. É por isso que a Bíblia fala que a gente, sobretudo, a gente deve guardar o nosso coração, porque tem um mundo aqui dentro que não é acessível, muitas vezes, nem ao nosso melhor amigo, sei lá, nosso cônjuge, está aqui dentro, a vida é muito grande. Então, quando Jesus fala assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, é um trabalho para gente valente, para gente raçuda, para gente que não está querendo mais brincar de evangelho. Então, é por isso que eu fico feliz de estar aqui hoje, porque o Tiago me falou que vocês já estão certos de que vocês não estão aqui para brincar, de que vocês já se entendem missionários, de que essa palavra de Jesus também é para você. Essa palavra de Jesus não é para um grupo de eleitos que fizeram seminário, um grupo que fez seminário, um grupo que estudou em Harvard, né? E depois de anos de estudo vão poder evangelizar. Não, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. E nós somos convocados a apresentar a nossa vida como um sacrifício para Deus, a nossa vida inteira, a fim de que o evangelho seja de fato demonstrado através de nós. Mas o texto termina assim, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os domingos de vossas vidas. Claro que não, gente. Eis que estarei convosco todos os dias. E o que são todos os dias? Todos os dias, velho. Jesus está aqui hoje, cuidando da gente. Amanhã, que é sabadão, para adventista, para não adventista, ele está junto. No domingo ele está junto. Na segunda. Então, gente, em uma palavra, o que é o evangelho? É Deus reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Deus tem interesse em todas as coisas. E o que são todas as coisas? São todas as coisas. Só que aí que entra o nosso assunto. A gente reduziu todas as coisas do evangelho àquilo que cabe no nosso culto. E a gente lê a Bíblia assim, não é, gente? Fala a verdade. A gente lê a Bíblia assim. Nossa, a palavra tocou no meu coração e eu acho que dá um sermão. É ou não é? Não precisa levantar a mão, não. Nossa, isso aqui dá uma palavra lá num grupo pequeno, na cela. Nossa, vou postar isso no Face para ver se alguém converte. A gente lê a Bíblia assim. A gente se utiliza da palavra como se a palavra fosse um manual litúrgico. O que cabe no nosso culto? Então é de Deus, esse aqui é bom. Eu fico impressionado porque a gente é muito seletivo com a palavra. Raramente eu vejo cânticos, ou talvez acho que eu nunca ouvi um cântico assim dentro da igreja, naquelas partes barra pesada de cantares, sabe? Que fala de seios, que fala de umbigo, que fala de... Não pode falar, tem coisas que... Você sabia que esse livro, em algumas comunidades judaicas ortodoxas, é livro proibido para menor de 18 anos? É curioso que tem livro na Bíblia que não fala a palavra Deus e a gente ignora esses livros. Porque a gente transformou a literatura bíblica, que é tão diversa, os próprios salmos, os próprios livros de sabedoria, os livros de provérbios, por exemplo, os textos de provérbios, que não falam nada daquilo que nós convencionamos como litúrgico, e nós simplesmente ignoramos isso, porque a gente acha que o evangelho é aquilo que cabe dentro do culto. Então, dentro da literatura sapiencial, a literatura poética da Bíblia, a gente tem histórias românticas,
A gente tem hinos pátrios de exaltação à nação. A gente tem hinos ou poesias sobre amizade, sobre alegria, sobre dinheiro, sobre um monte de coisa, gente. E a gente, às vezes, seletivamente, porque nós somos educados a ler a Bíblia a partir daquilo que é litúrgico, então a gente faz assim, não, isso aqui dá para cantar lá no período da música, do louvor, da adoração? Então vamos usar. Apocalipse, a gente pega só umas partes lá do incendeio, Senhor, sua noiva, sua igreja, os olhos de fogo, os cabelos brancos. As partes mais difíceis a gente esquece. Por quê, gente? Porque a gente reduziu todas as coisas, essa grandeza do Evangelho, a aquele negócio chamado de quadradinho gospel. Sabe cada um no seu quadrado? Tem um quadradinho gospel. Então, se não cabe num quadradinho gospel, não, acho que não é evangélico isso não. É meio esquisito. Mas é curioso, gente, que até sobre culto tem na Bíblia. Até sobre como fazer liturgia tem na Bíblia. Inclusive sobre liturgia tem na Bíblia. Porque a Bíblia não é um manual litúrgico, a Bíblia é um manual de vida. E dentro da vida, gente, tem liturgia. Dentro da vida tem encontro. Dentro da vida tem comunidade, comunhão, tem ajuntamento, tem congresso, tem reunião. E aí a Bíblia explica o que tem que ter no culto. E eu pergunto para vocês, o que tem que ter no culto que não pode faltar? Fala para mim. Racionalidade, tem que entender o que está falando. Oração. O que mais que não pode faltar no culto, gente? O Espírito Santo. Palavra de Deus. Tem que ter gente, né? Tem que ter gente. O que é? Aviso. News. Agora fala news para ninguém ficar, né? Lá vem o aviso, não é news agora, news. O que mais, gente? Adoração. Opa, oferta. A menina teve a coragem de falar oferta, gente. Vamos aproveitar então, vamos recolher uma oferta aqui agora. Saída para o culto infantil. Hoje essa é batista. Vai lá orar na frente e tudo, né? Você já viu a cara das professoras quando chega lá na frente para orar? Elas estão desesperadas, cara. Elas ficam assim, ora mesmo, ora com força, ora. Tiago Pires chegou, Jesus veio hoje. Imagina o Tiago quando era criança, as professorinhas da escola dominical, desesperada. Agora, é interessante isso, porque de vez em quando eu pergunto isso no culto e cultura, e o pessoal não fala de oferta, fala de tudo, fala até de unção do poder, do caído, de voar, de ver anjo, mas não fala de oferta. E lá no começo de tudo, um dos pontos centrais, presta atenção nisso, um dos pontos importantíssimos da reunião cristã era aquele momento onde as pessoas conscientes de um novo nascimento, de um novo momento na sua vida, deixavam de viver ou de pensar a vida como algo que se resumia a satisfazer os seus próprios desejos, e constrangidos pelo amor de Deus, abriam mão dos seus bens, vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Gente, pega o livro de Atos. Você quer uma igreja roots, uma igreja de raiz? Você vai ver que
Tinha palavra, tinha oração, salmos, cânticos espirituais espontâneos, profecia, gente falando em línguas. Eu estou doido para ser batizado com língua inglesa. Estou pedindo a Deus essa... É sério mesmo, estou orando. Deus me ajuda a entender melhor inglês. O pessoal falava inglês, francês no culto, falava tudo. Hã? Recebe aí? Amém. Depois vamos orar junto aqui. Os irmãos da Wizard, os irmãos da British American. E aí, gente, só que o culto tinha esse momento onde aqueles que estavam ali reunidos sentiam-se desafiados diante das necessidades daquela comunidade e traziam seus bens, traziam seus recursos. Justino, o mártir, um dos pais da igreja, fazendo uma defesa do cristianismo para o imperador, ele fala desse ponto central no culto. O culto cristão, gente, não é um fim em si mesmo. Quando você vai para a Bíblia, quando você vai para o início da igreja, você vai perceber que o culto cristão, ele não é um ponto de chegada. Ele é um ponto de partida. Você vem para o culto para ir embora. Por falar nisso, quem já ficou deprimido assim, depois daquele culto assim, da unção, do fogo, Deus lambeu assim, você quase foi ao 7º céu e falou assim: nossa, vai acabar o culto? Quem já sentiu isso? Fala aí, pode confessar, levanta a mão. Eu já senti isso. Deus, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar por aqui. Trouxe o colchonete, trouxe tudo, a marmita também, nós vamos ficar aqui nesse altar. Por quê, gente? Porque a gente sente e a gente, às vezes, é puxado para esse entendimento errado de que o evangelho ou o culto é aquele monte da transfiguração. A gente esquece que depois do monte da transfiguração tem um diabo fazendo confusão lá embaixo, no pé do morro. Aí você tem que sair do culto para expulsar demônio. Você tem que sair da reunião para encarar o diabo. Você tem que sair da reunião para sentar o pé na porta do inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E tem crente achando que as portas do inferno estão atrás dele, mas porta não vai andar não, filho. Porta é porta, fica lá. Você que anda e vai lá e senta o pé na porta. Oh, gente, imagina você ver uma porta atrás de você, que coisa terrível. e pegando fogo, né? A porta do inferno, tem que ter fogo. Aí a porta está vindo. Ai, meu Deus, vamos correr para o culto, a porta chegou. Por quê? A gente acha que o culto é o lugar da gente fugir do mundo. Aí a gente pega o poder e enche, canta mais música, canta mais e canta e chora e tal. Aí você sai tipo aquele poder que o Buzz Lightyear tem, o campo magnético. Aí você joga assim um campo magnético até chegar na sua casa. Se você vê sua mãe apontando a pia cheia de vasilha, você fala assim. Aí o poder magnético vai... Aí murcha. Você fala... isso aí é porque não foi no culto. Miséria. Essa minha mãe. A gente aprendeu que o culto é um negócio que fecha nele mesmo. Mas lá no início da igreja, os irmãos entendiam que o culto, gente, é mais ou menos como um vestiário de um campo de futebol. Tá ligado, né, cara? Como é que é? Apitou o primeiro tempo. Apitou, todo mundo desceu. Tá o jogador. Aí chega o técnico e fala assim: ô meu filho, o que eu te ensinei? Você deixar o cara passar aquela bola debaixo das suas pernas? Ô, passa a bola, deixa de ser fominha.
Passa a bola, olha aí a tática. A nossa tática é essa. O inimigo, o time lá, o nosso oponente está ganhando de lavada. A gente tem que marcar aqui, marcar aquele homem lá. Nós temos que fazer isso, aquilo. A igreja é assim para mim, gente. Aí tal, chama atenção, tira um, põe no banco. Fala assim, ó, fica aqui um pouquinho, né? Fica aí assistindo um pouquinho. Não vai agora para o campo, não. E o time volta para onde, gente? Vai jogar onde? No campo. O nosso jogo é no campo. O nosso jogo é lá fora. E a gente acha que o jogo é aqui dentro. A gente briga com o treinador. Não sei se você está entendendo. Vai pegando um revelamento aí, irmão. A gente briga com o treinador porque ele não deu oportunidade para a gente jogar no vestiário. Estou magoadinho com o treinador porque esse vestiário é muito tradicional. Está entendendo, irmão? Ah, esse vestiário, gente. Outro dia, gente, eu não tenho nada contra a dança, não. Eu amo dança, meu sonho é ser bailarino. Depois dos 50 eu vou ser bailarina ainda. Vou parar com essa de música, eu vou só dançar. Porque eu acho que a dança é o ápice da arte. Né? Aquele Kazantzakis, quando escreveu Zorba, o grego, ele mostra, tem uma cena lá linda, de um cara que não sabia explicar para o patrão dele algumas coisas que o patrão estava perguntando sobre a vida e tal. Um patrão todo fleumático, todo cheio de neura. E o Zorba era um cara que vivia a vida. Aí o Zorba, um dia chegou para o patrão e falou assim, patrão, eu não sei te explicar isso com palavras, mas eu vou dançar para você. Aí o Zorba começa a dançar. Aquilo me marcou tanto quando eu li aquele trecho. E eu acho que é isso. Chega um momento que a dança, ela é a expressão máxima da comunicação. Quando você não tem mais palavra, quando você não tem mais som, aí você tem um movimento, você tem... Então eu amo dança, amo mesmo, de paixão. Mas outro dia, um cara chegou para mim assim, todo nervosinho, porque o pastor dele não estava deixando ele fazer a dança dele no culto. Aí estava assim, descendo a lenha no pastor, gente, ó. E eu lá ouvindo. Eles acham assim, não, esse cara é roqueiro, esse cara aí é revolucionário, ele vai ficar do meu lado. Aí ele ouviu, tal. Aí eu perguntei, ô irmão, qual que é o estilo da sua dança mesmo? Aí ele, é street dance. Street dance. Aí eu falei assim, ô brother, você já parou para pensar no nome desse estilo? Ele é street dance, né? Pois é, street, né? Vamos lá, British in America. Wizard. Street, né? É rua, né, filho? Dança, dance. Street, rua. Dança de rua, entendeu, filho? Dança de rua. Rua. Aí ele... Porque a gente acha que a gente tem que jogar dentro do vestiário, gente. Quem está entendendo isso aí? Ah, não cabe no vestiário, então não é de Deus. Esse time aí é muito tradicional. Gente, vão amadurecer. Vão crescer. O evangelho cabe no culto, gente. Tudo que o evangelho tem para você, tudo que o evangelho tem como riqueza, como chamamento, cabe no culto, na liturgia, na nossa reuniãozinha. Gente, ia ter que durar a eternidade. Ia ter que ter tudo dentro de um templo. A gente ia ter que fazer uma vila, tipo a Vila do Chaves. Quem já assistiu aquele filme A Vila? Hã? Quem já assistiu? Tenebroso, né? Do Midnight Shyamalan. Assistam. Teve uns caras crentes que resolveram fazer isso, gente. Vão afastar desse mundo, vão fazer um grande vestiário, um vestiário enorme. Aí vai ter casa dentro do vestiário, vai ter farmácia,
vai ter tudo, vai ter padaria, tudo dentro do vestiário. Porque a gente não quer ir para o campo. A gente não quer ir para a rua. E quando você vai então, gente, entender melhor o que é o culto cristão, esse Justino Mártir, ele fala para o imperador assim, que os cristãos, eles se reuniam a fim de entregar os seus bens, os seus dons, os seus talentos, e ele se reuniu em volta ali do líder, do presidente da reunião, e aquele presidente se tornava, em uma palavra, nas expressões de Justino Mártir, o provedor de toda a comunidade. Aquela comunidade onde a igreja estava instalada, onde a igreja vivia, tinha na igreja uma referência de onde procurar socorro quando eu não estiver bem, quando estiver faltando alguma coisa. Onde é que eu vou? Aqueles caras têm como me ajudar. Uma perguntinha para você. Se a sua igreja hoje deixasse de existir no seu bairro, quem sentiria falta? Se a sua igreja falasse, não vai ter mais igreja, acabou a igreja, fecha a igreja. Você acha que o vizinho do lado ia sentir falta de você? Seja bem honesto. Será que as nossas comunidades têm nas nossas igrejas uma referência de socorro, de abrigo? Porque os irmãos, no início, entendiam que o culto era um lugar onde a gente tinha que reunir todos os dons, todos os talentos, todos os recursos, a fim de suprir as necessidades daqueles que estavam no campo, lá fora. Mas a igreja hoje, me parece, que está tão concentrada no vestiário, nos seus umbigos, que todo o recurso trazido é a fim de retroalimentar as próprias necessidades, as próprias demandas da igreja. É por isso que é bem possível que saia daqui hoje pessoas assim pensando, aquela palavra não me tocou muito, não dei nem uma arrupiadinha. Porque a gente vem ao culto pensando assim, meu Deus do céu, eu já sou crente. Estou falando de crente, tá, gente? Crente. O cara não entendeu que ele está nesse mundo por causa do outro. O cara esqueceu que ele vem aqui a fim de ouvir as instruções do treinador, que é Jesus Cristo, para ele resolver problemas lá fora. Para ele ser a solução de alguma questão lá fora. Então, gente, qual que é a razão de ser do culto? O Justino falava que no final da reunião, os diáconos contavam o povo e falavam assim, tem gente que faltou. E eles iam até os ausentes. Quando eu li isso, eu achei tão lindo. Porque a razão de ser dos presentes são os ausentes. Nós estamos aqui, gente, hoje à tarde, porque tem muita gente que não está aqui. Você quer uma razão para essa coisa do Entre Jovens acontecer? É porque tem muita gente que não está entre nós. Tem muito jovem que não está entre a gente. Quem está entendendo isso? O motivo do culto é aquilo que está fora dele. Porque a igreja é uma força centrífuga. Ela gira, mas ela gira para fora de si. Ela nunca gira para dentro, para o próprio umbigo. Ela gira para fora. E aí eu quero terminar com esse para fora. O para fora é o campo. O para fora é a cultura. A prova se o culto foi bom é o que de fato foi alterado na cultura. E o que é cultura? Cultura não é aquele cara que sabe falar francês, inglês, espanhol, que fala em polonês, que usa cachecol, que faz assim com a mão e nada contra. Tem amigos assim que fazem assim com a mão, queridos, amados. Mas a gente acha que cultura é isso, é um cara que estudou na USP, é um cara que estudou não sei aonde. Mas cultura é o quê, gente? Cultura é hábito.
O Rubem Alves falava que cultura é jeito de ser gente. Então você tem um jeito de ser gente, então você tem cultura, sabia? Fala assim, ô, você é um cara culto. Fala com ele aí. Um cara culto. Vem tudo quanto é culto da igreja. Você é um cara culto. Então, o que acontece? Cultura, então, gente, é o resultado da nossa relação com o absoluto, com a divindade, com aquele que é o nosso guia. E por trás de toda cultura existe um Deus. Por trás de todo hábito existe um absoluto. Por trás de todo jeitão existe um Deusão. Então existe uma relação íntima entre culto e cultura. E não é por acaso que a palavra cultura é derivada de culto. Porque a cultura é o resultado de uma semeadura, de um cultivo que é feito a partir das ideias, a partir das relações, a partir das sinapses, a partir dos conteúdos que nós absorvemos, a partir dessa intimidade que temos com aquilo que chamamos de divino ou aquilo que nós temos na nossa relação cultica. E muito do que está aí hoje, ou aquilo que está aí hoje, é fruto de um cultivo, de uma outra geração que veio antes de nós. E quando a gente vai estudar sobre cultura à luz da Bíblia, a gente vai ver que Deus, quando fez o homem, Ele pôs o homem dentro de um jardim. E disse para o homem o quê? Cultivai-o e guardai-o. O mandamento cultural está lá no início, gente. É a base do ser humano. Você faz cultura, você cultiva. Só que chegou um momento, gente, e esse é o desafio que eu quero deixar para vocês. Chegou um momento onde a gente precisa questionar o nosso cultivo, questionar o que nós estamos guardando. E será que estamos guardando coisas boas? Será que daquilo que recebemos e que de fato não é um jardim, muitas vezes é um caos? É a desordem que recebemos? Será que nós não estamos guardando aquilo que é indevido e esquecendo de cultivar aquilo que a gente deve cultivar? Quais são as sementes que você recebe nos cultos? Quais são as ideias? O que Deus está te desafiando? O que Deus está te chamando para fazer e você ainda está protelando? Você está porque você acha que isso não é tão espiritual? O fim de um culto é uma cultura transformada. Se a sua cultura, se os seus hábitos permanecem os mesmos, não adianta você fazer um culto mais avivado ou menos avivado, com 3 horas de louvor e 10 minutos de palavra, ou 3 horas de palavra e 10 minutos de louvor. Deus quer que a gente seja gente, e gente cada vez mais parecida com o ser humano que foi Jesus. Porque ele era inteiramente Deus e inteiramente homem. E se temos um modelo de humanidade, um modelo a fim de cultivarmos nessa direção, por que nós não estamos fazendo isso? A pergunta que eu quero deixar mais uma vez para vocês: quais são as sementes que Deus está te dando para você cultivar lá no campo, lá fora? Será que você não está sendo fatalista demais? Será que você não está endossando uma teologia futurística? Uma teologia de que o importante é salvar a sua alma e ir para o céu e isso aqui não tem mais jeito? Será que você esqueceu que se você está vivo é porque você tem uma missão aqui na terra? Será que você não esqueceu de que a prova concreta de que você tem uma missão é porque você está vivo? O que você está fazendo com as sementes que você recebe em Deus e para a glória de Deus?
Quem está disposto a ser um missionário desse evangelho, que é um evangelho total, o evangelho inteiro, um evangelho não pela metade. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, ele dizia assim: não existe uma área da vida humana que seja tão hermeticamente fechada nela mesma, sobre a qual o Senhor, que é dono de tudo, não diga é meu. É meu. O Senhor Jesus, no qual eu creio, é aquele que é dono de todas as coisas. É aquele que tem uma resposta para cada área das nossas vidas. É bem certo que você foi chamado para uma área diferente da minha e que você tem uma responsabilidade diferente da minha, e é por isso que ele fez a igreja. Porque um homem só não conseguiria testemunhá-lo em toda essa complexidade da vida, mas ele fez a igreja. E enquanto igreja, o que nós estamos fazendo a fim de linkar o evangelho com o culto e com a cultura? Pense nisso. Pense nisso. Vamos tirar